exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Boa noite a todos que estão aqui, estão em casa. Estamos aqui na Igreja Batista das Nações e é com alegria poder participar desse culto, né? E com você em casa também, louvando e servindo a Deus juntamente conosco, né? Louva a Deus no seu lar, na sua casa, onde você estiver. Vamos cantar mais uma música, mais um cântico de louvor e adoração a Deus. Participe conosco. Vamos estar aproveitando esse tempo para exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, com cada um de vocês. Eu entrei aqui de máscara para você se acostumar que nós estamos num tempo diferente e que é importante a gente usar as máscaras e toda a proteção, lavar as mãos, usar o álcool gel nas mãos, sempre que possível, para a gente evitar a contaminação. Então, use todas as maneiras, as formas de proteção contra essa epidemia. Você que está assistindo a gente aí pelo Facebook ou pelo Instagram, eu queria pedir para você, curte lá a página, ou clica lá naquele coraçãozinho, né? Ou naquele aviãozinho, se você estiver ali no Instagram. Curta essa página. A Igreja Batista das Nações está aqui em culto, em adoração ao Senhor. Nós estamos evitando a aglomeração, e a igreja então não se reúne fisicamente, mas nós nos reunimos como igreja, sim. Nós somos igreja onde nós estamos, então nós nos reunimos como igreja. E como igreja a gente faz aquilo que nós melhor sabemos fazer, adorar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor como igreja. Então, irmãos, adore ao Senhor, busque ao Senhor, vá até a presença do Senhor, participe conosco desse culto. Você pode comentar aí, você pode colocar, né, as suas considerações, nosso pessoal está ali anotando. Então, irmãos, vamos adorar ao Senhor juntos, mais uma vez, né, nessa noite. Eu queria iniciar esse momento aqui orando, mas eu quero orar com você, eu quero orar por você. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, e eu queria que você pudesse colocar a tua vida diante do Senhor. Eu quero interceder por você, quero interceder pelas nossas vidas, pelo povo de Deus e pelo povo espalhado nesse país que está passando por esse momento. Então,
Coloque diante do Senhor aquilo que você tem necessidade, daquilo que você deseja que se realize, daquilo que você não consegue fazer, mas só o Senhor pode fazer. Então, se você está com uma dificuldade lá na sua casa, na sua família, ou com um amigo, ou parente, de saúde, coloca agora diante do Senhor. Diante do Senhor você coloca. Se você está com uma dificuldade de trabalho, de emprego, e especialmente nesse momento de crise, coloca diante do Senhor. Outras tantas situações que você deseja, olha, eu gostaria que o meu filho, a minha filha, a minha esposa, ou o esposo, ele se chegasse ao Senhor, que é só o Senhor quem pode solucionar a sua vida. Coloca diante do Senhor agora. Eu queria orar por você. Outras dificuldades tantas que possa ter e que nós não temos as respostas para todas, coloca diante do Senhor. Eu convido você a entregar diante do Senhor. E aí o Senhor estará respondendo às nossas orações. Abaixa a tua cabeça, meu querido irmão, e adore ao Senhor. Aquele que é da igreja, aquele que não é da igreja, que é o convidado. Aliás, se você está aí assistindo, você pode convidar alguém, tá bom? Convida um amigo, um parente para assistir e para participar conosco nesse culto. Abaixa a tua cabeça e vamos orar. Nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós, ó Deus, reconhecemos a tua soberania sobre nós, sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, em todos os momentos das nossas vidas, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. O Senhor cuida do seu povo, o Senhor se interessa nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, o Senhor quer caminhar conosco, o Senhor quer segurar a nossa mão e caminhar a Deus como Pai e Filho. E nós te adoramos e bendizemos e louvamos o teu nome. E a Deus, nós queremos agora colocar no teu altar, diante do Senhor, essa vida agora, Deus, que está lá agora dizendo, eu preciso da intervenção do Senhor. Há uma dificuldade, ó Deus, há um problema de saúde, ó Deus, talvez impossível para os homens, para os médicos, mas o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o dono da cura. Com a palavra tua, ó Deus, e o teu servo sarará, e o teu filho sarará, e essa pessoa que está sendo, ó Deus, pedido por ela agora, sarará. Então, em nome de Jesus, ó Deus, visita com a tua mão de cura e de graça e de misericórdia, em nome de Jesus. Ó Deus, vai também ao encontro daqueles que estão necessitados, ó Deus, financeiramente, talvez com problema no trabalho, ó Deus, talvez sem emprego, nós não sabemos, mas, ó Deus, o Senhor sabe as lutas, as dores, ó Deus, o Senhor sabe o que passa no coração, na mente de cada um agora, que está falando contigo, está se conectando contigo, está pedindo ao Senhor, ó Deus, venha também, por favor, ó Deus, nós pedimos, e visita, e ó Deus, trabalha, e muda, e abre as janelas, ó Deus, abre as portas, ó Deus, de trabalho. Resolve, ó Deus, o problema que nós não podemos resolver. E tantas outras situações, ó Pai. Talvez o relacionamento pai e filho, talvez o relacionamento marido e esposa, ó Deus. Tantas situações dos lares, ó Pai. Nós pedimos a Tua intervenção. Em nome de Jesus, ó Deus, cura, ó Pai. Em nome de Jesus, todas as feridas que estão lançadas sobre as nossas vidas, nós pedimos pelo Senhor e na Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Entrega o teu pedido ao Senhor. Mas deixe com Ele. Não pegue de volta. Deixa que o Senhor esteja resolvendo a tua dificuldade, o teu problema. Eu gostaria de dizer aos irmãos que são membros da Igreja Batista das Nações, que mesmo nessa situação de dificuldade de nós nos reunirmos, os irmãos podem continuar entregando os dízimos e as ofertas. Os irmãos podem procurar o tesoureiro, os irmãos podem ligar para a diretoria da igreja e a gente vai buscar, os irmãos estarão buscando, se for preciso, dízimo aí na tua casa, se você não tem como fazer a transferência. É necessário, irmãos, porque
não para, as coisas não param, as contas não param. Então é necessário que a gente tenha a continuidade dessa oferta e dessa entrega que é do Senhor. Então nós dizemos a vocês, continue fazendo isso, continue procurando os irmãos, os tesoureiros que estarão recebendo o seu dízimo. Ok? Eu queria agora então, irmãos, bem de uma maneira sucinta, meditar na palavra de Deus. Meditar no que o Senhor tem para nos dar, para nos ensinar. E eu queria que você prestasse bem atenção. Nós procuraremos ser mais curtos, né, na nossa fala do que presencialmente, porque a gente sabe que a internet é um pouco diferente. Então, eu queria que você prestasse bem atenção. Está lá em Ezequiel, eu queria ler Ezequiel, capítulo 23, dos versículos 1 até o versículo 18. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa leitura, que fala de uma esperança inútil, uma esperança que não é esperança, mas que muitos se confundem com isso. Eu queria chamar a tua atenção para isso, queria chamar a tua atenção para essa situação nessa noite. O versículo 1, capítulo 23, na minha versão, diz assim: veio mais a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, e estas se prostituíram no Egito, e prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados os seus peitos, e ali apalpados os seios daquela virgindade. E os nomes delas eram Aolá, a mais velha, e a Olibá, a sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Aolá, e Jerusalém é a Olibá. E prostituiu-se a mais velha, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, e vestidos de azul, e prefeitos e magistrados, e todos os jovens a cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim ela cometeu as suas devassidões com eles. E eram todos a flor dos filhos da Síria. E com todos aqueles com quem se namorava, e com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias que trouxe do Egito, não as deixou. Verso 9 diz assim: porque a entreguei na mão dos seus amantes, e na mão dos filhos da Síria, de quem se namorara. E eles descobriram a sua vergonha, e levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. O verso 11 diz assim: vendo a sua irmã, a Olibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que a da sua irmã. E namorou seus filhos da Síria, dos prefeitos, dos magistrados, seus vizinhos, e vestidos com primor, cavaleiros que andavam montados em cavalos, todos jovens a cobiçar. E vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias. E continua dizendo nessa linha o texto aqui, mas eu quero ir mais além, no versículo 18, diz assim: assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha, e então a minha alma se apartou dela, como já tinha apartado a minha alma da sua irmã. E todavia multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito.
O texto continua, e ele é muito longo, capítulo 23 de Ezequiel, a gente não vai ler todo ele, mas aqui traz a informação de duas irmãs. Aqui o profeta, ele fala a respeito de Israel e de Judá, das suas capitais, de Samaria e de Jerusalém. E ele traz como prostitutas. Ele usa aqui uma alegoria, ele usa aqui uma parábola para mostrar como elas foram infiéis. Isto porque essas duas cidades abandonaram a aliança que fizeram com o Senhor. E fizeram aliança com as nações vizinhas, com as nações ímpias. E aqui, ímpias, é simplesmente aquela nação ou aquela pessoa que não tem relação com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem vida com Deus. Mas esses dois países, Judá e Israel, essas duas cidades, Samaria e Jerusalém, tinham um comprometimento com Deus, tinham uma vida já com Deus de antes. Mas eles escolheram confiar, escolheram servir às nações, e se sujeitaram às suas ordens. Preferiram assim do que permanecer fiel ao Senhor. E aqui o Senhor elabora essa ilustração através do profeta Ezequiel, em que Samaria, ela agora é uma prostituta, e o nome dela é Aolá, e Jerusalém, a outra irmã que também se prostituiu contra o Senhor, que se chama Aolibá. E a partir disso, o Senhor apresenta os pecados, as devassidões que elas cometeram e as consequências que elas tiveram por conta disso. A ideia aqui do profeta, meus irmãos, de Ezequiel aqui, era mostrar que os judeus, mostrar a eles, aqueles judeus, seria vã a esperança de livramento de Jerusalém. Porque eles haviam quebrado a aliança e eles não queriam voltar. Não queriam voltar para Deus. Por mais que os profetas falassem, por mais que os profetas dissessem, eles ainda continuavam pecando contra o Senhor. E a confiança que eles estavam colocando agora era que o Egito os salvaria dos ataques dos assírios, era que a Síria mesmo a adotasse, é que os sírios, ou quem sabe a própria Babilônia, fosse ter piedade deles. Por mais que o profeta dissesse, vocês estão pecando contra o Senhor, vocês quebraram a aliança do Senhor. Não tinha aliança que desse jeito naquela situação, na situação que estava. Eles não poderiam contar com quaisquer outras alianças feitas com qualquer nação que fosse, para que fossem livrados aqui do ataque babilônico, mesmo porque todas as nações estavam contra eles, naquela hora, naquele momento. E era, então, como se eles estivessem fora de si, que eles não conseguiam enxergar a realidade. E eles haviam se prostituído com aquelas nações. Em outras palavras, eles haviam feito alianças com os deuses daquelas nações. Eles haviam assimilado a cultura daquelas nações. Eles faziam o que a sociedade daquelas nações fazia, o paganismo contra Deus, imitando as obras deles, porque eles se encantaram com as suas abominações e com as suas idolatrias. E eles voltaram as costas para o Senhor e para os mandamentos do Senhor. Eles estavam totalmente alienados daquilo que o Senhor preparou para eles. E, irmãos, há pessoas que se encantam com as coisas do mundo, aí de fora, do século 21, com a sociedade. Há pessoas que se encantam consigo mesmas.
e com o que elas acham que conseguem, e até onde ela pode chegar, e acham que pode ir longe, pode ir além, e deixa Deus de lado. Elas acham que pode caminhar só, sem a presença de Deus. Há pessoas que estão convictas disso. Há pessoas que não querem um relacionamento com Deus porque acham que conseguem caminhar sozinhas e fazer as coisas sozinhas. Eles não poderiam contar com a ajuda ali dos seus amantes, conforme a parábola que o Senhor coloca aqui através do profeta, aqui representado pelas nações vizinhas. Apesar de ter feito tudo em conjunto com aquelas nações, apesar de ter pecado junto, satisfeito os desejos daquelas nações, os desejos carnais daquelas nações, praticado as mesmas obras que eles praticavam, as mesmas coisas daquelas nações, agindo e vindo agir até mesmo de maneira pior do que eles que eram nativos ali. Mas olha, é um engano. Não se consegue negociar com Satanás. Não se tem diálogo com Satanás. Então o Senhor mostrou, o Senhor disse, o Senhor mostrou como os seus próprios amantes, como a sociedade de então, como a adoração ia trazer destruição. Algumas pessoas se acostumam. Hoje nós temos pessoas que se acostumam a fazer diferente do que o Senhor orienta em sua palavra. Algumas pessoas que são conhecedores da palavra de Deus, mas que se acostumam a viver longe, fora, distante do que a palavra orienta. E a Bíblia chama isso de pecado. E as consequências são sérias. Os comparsas desse mundo aí fora irão contra essas pessoas, mais cedo ou mais tarde. Não há proteção, não há companheirismo fora. O profeta fez uma parábola aqui de duas irmãs, então, uma a Olá, que significa a sua própria tenda, e a outra a Olibá, que significa lá mulher de tenda. Ela tinha lá o seu jeito, a sua forma, o seu jeitão de agir e de ser. Na verdade, a ideia aqui do profeta foi de trazer e de mostrar, deixar claro a infidelidade daquela esposa para com o seu marido, daquelas duas esposas para com o seu marido. O texto vai dizer em alguns momentos: eram minhas mulheres, eram minhas esposas, tiveram filhos comigo, e elas foram infiéis. Aquela de Samaria, Aulá, que era a capital do norte, ali de Israel, ela foi levada pelos assírios, elas foram levadas cativeiros, foram cativos pelos assírios. Antes tinham um relacionamento, antes tinham um entrosamento, antes serviam a eles, faziam as coisas que eles faziam, mas foram levados cativos para o cativeiro lá na Síria. Totalmente destruído. Israel foi totalmente quebrado. E aí passa o tempo, o profeta continua dizendo, os profetas continuam falando, mas elas continuavam ainda sem observar. E agora, a Olibá, a irmã, Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, capital de Judá, não aprendeu com a lição, não viu o que aconteceu, o que sucedeu com a sua irmã, com Samaria, e continuou cometendo o mesmo tipo de pecado, e aqui o texto fala que foi bem maior ainda o pecado. Continuou fazendo aquilo que não era vontade de Deus. E então foi entregue da mesma forma ao juízo.
pelos seus próprios amantes, aqueles países a quem eles serviam, ou seja, as nações com que eles haviam aliançado, e os seus cultos e as suas idolatrias, e a forma com que agiam junto, assimilando as coisas que o mundo oferecia. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Ele diz, olha, cuidado, renove a vossa mente. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo. Não vos associeis com esse mundo. Não se junte às coisas aí fora. Não se junte com as coisas que são contra o Senhor. E os cristãos, hoje, que fazem alianças direta ou indiretamente com o reino das trevas, e que se entregam às práticas do mundo, às coisas que se oferecem fora, e que se integram, entrelaçam ao reino de Satanás, mesmo sem querer, mesmo sem saber, talvez, as consequências todas, eles acabarão sendo oprimidos pelos mesmos poderes, da mesma forma com que foram feitas essas duas irmãs. Serão consumidos espiritualmente. Então nunca se deve pensar em cometer um erro de se fazer alianças com o mundo, de se fazer alianças com a sociedade sem Deus, sem Cristo, de fazer aliança com o diabo e com o pecado. Não há aliança, porque o fim daquele que faz essas alianças sem arrependimento, depois, será a morte. A Bíblia diz que será a morte, ou seja, a quebra da comunhão com Deus para sempre. A quebra da comunhão do cristão com Deus. Aquele que um dia ele recebeu a palavra do Senhor, aquele que um dia teve vida com o Senhor, aquele que um dia teve a sua oração atendida, aquele que um dia louvou, adorou o Senhor, e agora, afastado, oprimido pelas hostes infernais, pelos poderes infernais, a morte espiritual para aqueles que não se arrependerem. É isso que o texto está dizendo aqui. Aí você vai me dizer, mas e a graça? E a questão da graça? Irmão, não alegue graça agora, nesse momento, não cabe aqui. Nós estamos falando de uma graça rejeitada, de uma graça que foi deixada de lado. Há pessoas confundindo, e eu quero chamar a tua atenção para isso. Às vezes, falar que é cristão, dizer que é cristão, não é suficiente se a pessoa faz aliança com as coisas desse mundo. Ela rejeitou a graça, rejeitou a palavra do Senhor, e há pessoas confundindo tudo isso, e achando que o ritual os livrará sem possuir um relacionamento com Deus. É importante a gente entender isso. É importante a gente saber que eu não posso ter dois senhores, eu não posso ter uma vida dupla. Lá atrás o profeta diz assim, até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando você vai ficar mancando entre dois caminhos? Andar aqui e ali. Não há essa possibilidade, não há esse acordo. Há pessoas, há cristãos até, que estão conversando com o diabo, dizendo assim, deixa a gente em paz, vamos fazer um acordo aqui, deixa a gente em paz, não se intromete aqui com a gente, não se intromete com a nossa família, e aí a gente vive em paz. Não há essa possibilidade. Não há aliança com Satanás. Você precisa entender isso definitivamente. Não há aliança. A aliança que nós temos é com Cristo. A aliança do crente, do servo de Deus, a aliança do salvo é com Cristo. É com Ele que eu tenho aliança. Eu pertenço ao reino de Deus. O cristão, o salvo, pertence ao reino de Deus. É o reino que está cá,
em contraposição ao reino que está lá do outro lado, que está em guerra. É preciso ter essa perspectiva. É preciso a gente ter esse entendimento, que uma vez tendo entrado em aliança com Deus, entrado em aliança com o nosso Senhor, o mundo, o diabo, a carne, o pecado, passam a ser nossos inimigos a partir de agora. E que agora eu preciso viver em santidade. E agora eu preciso viver na presença de Deus. E agora, algumas vezes nós dissemos assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para algumas coisas. Mas a gente vê que quando acontece uma situação como essa que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas foram recolhidas para suas casas, e que agora não tem mais as 8 horas de trabalho, muitas pessoas, né? Outras não, mas muitas pessoas têm lá suas 8 horas agora, não mais lá no seu trabalho, e a gente vai ver então que não era bem assim, não é? Que agora você tem pelo menos um tempinho ali para olhar direito, ir para a palavra de Deus e orar. Então, é preciso eu entender que eu preciso ter relacionamento com Deus, comunhão com o Pai, e não há comunhão com as trevas. O pensamento de que nós podemos viver à margem de uma guerra espiritual é falso. Não, olha, eu não faço nada com você, você não faz nada comigo. É falso. Portanto, é necessário viver no caminho do Senhor, sem desvios. A minha palavra nessa noite é para que você reflita sobre isso. Viver no caminho do Senhor sem desvios. E nós nunca vamos poder contar com o inimigo, que ele sempre vai nos atacar. Ele sempre vai, da mesma forma, da mesma maneira que fez aqui com os judeus, nos dias de Ezequiel. O inimigo sempre vai atacar. E muitas vezes nós sofremos, nós cristãos sofremos por nossa própria culpa, por nós mesmos. O culpado de todos os males, de todas as situações horríveis, muitas vezes, que assolam a nossa própria vida, não é Deus. Mas nós, muitas vezes, escolhemos nos afastar, nós escolhemos andar longe de Deus, deixar de lado a sua palavra. E aí, algumas vezes, nós queremos ser abençoados. Nós ainda questionamos, por que eu não sou abençoado? O que está acontecendo? Mas nós decidimos nos afastar. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Eu quero ir para o final agora, para a gente concluir nosso pensamento. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o que mais chama a atenção aqui é o sentimento de que isso não acontecerá comigo. Acontece com o vizinho, com o colega, com o irmão lá no banco, mas nunca vai acontecer comigo. A sensação do eu posso. Muitos cristãos vão ignorando a palavra de Deus, vão ignorando aquilo que Deus tem para ele. Ouvem, mas não escutam, não obedecem e ignoram a palavra de Deus. Então, sem Deus, sem Cristo, a esperança é inútil. Sem Cristo não há esperança. Essa esperança em que eu posso, em que eu consigo, em que deixa comigo, é inútil. Você não pode. Sem Cristo a esperança é inútil. Os judeus já estavam tão envolvidos com o afastamento de Deus, que não tinham forças mais para voltar. Não espere chegar nesse ponto. Estavam céticos. Não criam nas advertências do profeta, não criam na palavra, não criam mais em Deus, não criam nas orações, não tinham fé. Não deixe chegar nesse ponto, porque o fim é terrível, assim como foi com aquelas 2 irmãs. É necessário voltar os olhares para o Senhor, quebrar as alianças com o mundo e crer naquele que pode arrancar a areia movediça em que nós estamos caindo. Decidir voltar. E eu quero fazer esse apelo para você agora. Se você algum dia saiu da presença do Senhor, os nossos irmãos estarão subindo aqui para nós cantarmos. Mas eu quero, antes disso, fazer esse apelo a você. Se você um dia saiu da presença do Senhor, ou se você está querendo sair, decida voltar
a única esperança é Jesus, é Ele a nossa esperança, não por força própria, não por estratégias próprias, mirabolantes, tudo isso já foi feito por Jesus na cruz, a estratégia já foi feita, o preço já foi pago. Sem Jesus, a esperança é inútil. Sem Jesus, é inútil a esperança. Nós vamos louvar ao Senhor agora, e depois eu queria orar contigo. início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, que sem ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão lindo, maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, a véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Poderoso nome, o nome de Jesus. Obrigado, Hudson. Obrigado, Camila, que nos ajudaram essa noite. Eu queria que você aceitasse esse desafio. Enquanto há tempo, não associe com as práticas aí fora. Às vezes a gente não enxerga isso. Se você em algum momento está fora, volta para a casa do Senhor, para a presença do Senhor. Eu quero orar com você. Coloca no teu coração agora. Coloca no teu coração agora. Eu quero voltar à presença do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, queremos abençoar os nossos irmãos que estão agora, Deus, conosco, cultuando ao Senhor. Abençoa, Pai. Ó Deus, aqueles que o inimigo está tentando enganar, não deixa, Pai. Abre, ó Deus, a mente com a luz do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, como igreja, enfrentar o inimigo. Ó Deus, teu servo, tua serva, é a igreja do Senhor. Ó Deus, cada um que está assistindo foi comprado pelo Senhor. Não permita que se perca nenhum, ó Deus, e que nós, ó Deus, resistamos e voltemos, ó Deus, à tua presença, como filhos amados do Senhor. Em nome de Jesus, nós, ó Deus, pedimos que o Senhor dê uma semana abençoada, dirigida, sustentada para o teu povo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. 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 Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Deus abençoe.